paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e sou grata a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui mais uma vez, gravando mais esta aula e fico feliz também por você estar aqui no meu canal. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E fique comigo até o final desta aula e com certeza nós estamos aprendendo bastante com este livro maravilhoso chamado Levítico. E se você ainda não começou a ler este livro, te aconselho que leia, pois ele é um livro maravilhoso. Nós sabemos que o Antigo Testamento são as sombras das coisas que iriam acontecer, que a maioria delas já aconteceram. Hoje, na nossa lição de número 3, nós vamos falar sobre os ministros do culto levítico. Quem eram as pessoas que ministravam durante o culto levítico? O que significa ser ministro? Ou o que significa a palavra ministro? Do latim ministrum, que quer dizer servo, servidor. Isso é que é fazer parte de um ministério. Isso é o que é ser um ministro. É ser alguém que serve, né? É ser um servidor. A principal característica do ministro do Evangelho é servir a Cristo e a sua igreja. E a igreja. Jesus ele deixou um exemplo maravilhoso para nós de serviço, de servir, né, para todos aqueles que querem ser ministros na casa de Deus. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Então Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de serviço. Jesus veio aqui na terra, desvestiu-se de toda a sua glória para servir, né, a humanidade, para dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus pagou a nossa redenção com a sua própria vida para nos libertar da escravidão do pecado. O nosso texto áureo, ele está em Números, capítulo 3 e versículo 45. Quando, na libertação do Egito, Deus poupou todos os primogênitos do povo de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E logo após este ocorrido, Deus separa todos os primogênitos para seu serviço. Deus exige que todo primogênito seja consagrado ao Senhor. Nós vemos na história da circuncisão que todo primogênito macho, tanto de homens como de animais, né, eles deveriam ser circuncidados e separados para Deus. E os primogênitos, eles deveriam ser santificados para este serviço. Passaram a ser propriedade particular de Deus. Os primogênitos, por causa daquele grande livramento, eles passaram a ser propriedade particular de Deus. E nada que é consagrado a Deus, tudo que é consagrado ao Senhor, ele não pode ser descartado de qualquer maneira. Não pode ser dado, não pode ser jogado fora. O que é consagrado ao Senhor tem um preço a ser pago por eles. Depois da construção do tabernáculo, quando Deus escolhe a tribo de Levi para o serviço santo, Deus então troca os primogênitos pelos levitas, mas eles teriam que pagar um preço por cada primogênito. E o preço deste resgate, ele deveria ser entregue a Arão, o sumo sacerdote. Os primogênitos, a partir daquele momento, eles já não representariam mais
o povo de Israel e não mais ficariam a cargo do serviço de Deus, e sim os levitas agora passariam a ser propriedade particular de Deus. Está em Números capítulo 3, versículo 40 ao 51. As escolhas de Deus nós não podemos questionar. Deus, ele faz como ele quer e quando ele quer, e ele escolhe quem ele quer. As escolhas de Deus são feitas segundo a sua presciência. Qual critério que Deus teria usado para fazer esta escolha da tribo de Levi para este ofício? Será qual critério que Deus usou? Nós já falamos de Leia no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, no primeiro vídeo nós também comentamos a respeito de Leia. Ela foi a primeira esposa de Jacó. Não a mulher que realmente Jacó queria ter casado, né? Ele queria casar com Raquel. Mas segundo a presciência de Deus, né? Porque Deus sabe todas as coisas, esta mulher também foi escolhida por Deus para fazer parte do plano da redenção da humanidade. E quando nós lemos a sua história tão curta, né? Pouco se fala desta mulher na Bíblia Sagrada, mas o pouco que nós lemos a respeito de Leia, nós vimos o temor e o amor e a devoção que esta mulher tinha a Deus. Ela é um exemplo para todos nós, uma mulher cheia de fé, que a cada filho que ela tinha, o nome daquele filho era dado em louvor a Deus. Com certeza, ela conhecia a Deus e era temente a Ele. E de todos os seus filhos que ela teve, Deus escolheu a tribo de Levi para as coisas santas. Mas alguém, né, um bom leitor da palavra de Deus, ele pode dizer: mas ele foi um homem sanguinário. Quando, juntamente com seu irmão Simeão, eles mataram todos os siquemitas para fazer justiça à sua irmã Diná, que havia sido forçada antes do casamento. O zelo deste homem chamou a atenção de Deus. Está em Gênesis 34, 31. Quando na idolatria do bezerro de ouro, eles também foram zelosos, se posicionaram ao lado de Moisés, demonstrando zelo pelas coisas santas. Está em Êxodo 32, versículo 26. Mas eles foram punidos por causa das atrocidades que ele fez juntamente com seu irmão. E como castigo, eles perderam a liderança da nação. E também na sucessão do primogênito, eles também perderam esta sucessão. Pois Rubem havia deitado-se com a concubina de seu pai, com Bila, e então a primogenitura, as promessas da primogenitura, Rubem perdeu. E consequentemente passaria para o segundo filho ou para o terceiro filho. Mas Simeão e Levi perderam, né, esta bênção da primogenitura. E quem alcançou esta bênção foi o quarto filho de Leia, chamado Judá, da cuja descendência nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha o quanto que esta mulher, ela foi abençoada por causa da sua fidelidade. Deus, ele faz distinção quando nós lutamos as guerras comuns entre as guerras cruéis, como foi no caso deles. Então, eles foram punidos por causa daquela matança. Mas eles foram chamados. O que é ser chamados? Chamamento é vocação. Então, eles foram vocacionados para este serviço, os levitas. E quando nós somos chamados, quando nós somos vocacionados para algo, isso exige de cada um de nós amor a Deus, amor ao que fazemos, excelência no que nós fazemos
e dedicação integral ao serviço do Senhor. Nós não podemos apenas dispor do que nos sobra, mas precisa haver dedicação, né? Disponibilidade ao serviço do Senhor. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. E quando nós estudamos a história dos levitas, eles tinham todas essas qualificações. Eram dedicados, foram obedientes e dedicaram o seu tempo integral ao Senhor. Tudo que nós fazemos a Deus deve haver excelência, deve haver dedicação. E quando nós falamos de vocação, nós estamos falando da escolha de Deus. Nós estamos falando do chamamento de Deus para a vida de cada um de nós. E este chamamento, ele pode ser geral, como foi no caso do povo de Israel. Deus escolheu aquela nação para que o nome dele fosse glorificado no meio das nações pagãs. E também o chamamento de toda a humanidade para a salvação. O plano de Deus para a salvação é para toda a humanidade, mas as pessoas têm que crer e aceitar este convite. Para participar, né, gratuitamente dos benefícios do Evangelho. Todos foram chamados para participar dos benefícios do Evangelho. E também esse chamamento, ele pode ser específico, como foi no caso da tribo de Levi. Todos são chamados, mas nem todos nós seremos convocados a exercer o ministério cristão. E isto faz parte dos desígnios de Deus. Nós lemos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 11. Quem Deus escolhe, como Ele escolhe. O que nós precisamos é atender ao chamamento de Deus para a sua obra, para o seu serviço. E nós veremos nesta aula como os levitas deveriam exercer o seu ofício. E que semelhantes a eles, agora nós somos a nação santa, nós somos a nação profética e sacerdotal, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou e também para prestar serviço no reino de Deus, para interceder pelos crentes e também interceder pelos não crentes. Nós temos o exemplo maravilhoso do zelo dos levitas. No incidente do rei Uzias, quando ele já em sua presunção, achando que ele era tudo, que podia todas as coisas, ele entrou no templo do Senhor e queimou incenso no altar do incenso, quando somente era permitido ao sacerdote oficializar estas coisas. E então o sacerdote Azarias, cheio de zelo pelas coisas consagradas a Deus, não temendo o rei, mas zeloso pela casa de Deus, o resistiu juntamente com os 80 sacerdotes, dizendo a ele que aquilo não era competência do rei ministrar no altar, e sim dos sacerdotes filhos de Arão. Está em 2 Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 18. E por sua desobediência, né, o rei Uzias, ele ficou leproso até o dia da sua morte. Nós vemos que Deus, ele é zeloso com as suas coisas. Deus tinha uma aliança particular com a tribo de Levi e com toda a sua descendência. Eles tinham um caráter santo e aprouve a Deus separá-los para este ofício. Está em Malaquias, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Aqui Deus usa a Levi e seus fiéis descendentes como exemplo do que devem ser os ministros do altar. Hoje, os obreiros que servem no altar, eles devem demonstrar as mesmas qualificações: amor e respeito a Deus, honestidade e retidão no viver, pregar a verdade
e conduzir muitos à justiça. Os levitas, eles não tiveram herança, pois Deus mesmo era a herança deles, foi o que Deus disse para eles. Eles deviam viver espalhados por toda a terra, para assim instruir o povo, e pertenciam a eles 48 cidades, onde eles iam se estabelecer. Eles deveriam ser sustentados pelo povo, o povo tinha que ter consciência disso, de que os levitas deveriam ser sustentados pelo povo. Eles também deveriam pagar o dízimo dos dízimos. Isso nos ensina muito, que o obreiro, ele recebe dos dízimos, mas também ele deve dizimar. A família de Levi passou a ser uma tribo, e as famílias dos 3 filhos dele se tornaram divisões tribais. E nesta divisão, cada uma dessas tribos, dessas divisões tribais, cada um deles tinham a sua função. Leia Números 4, que você vai aprender bastante a respeito desta divisão. Aos coatitas, o ministério deles era na tenda da congregação. Os gersonitas, o ministério deles era no serviço e na carga. E os filhos de Merari, também o ministério deles era para ser exercido na tenda da congregação. Nós não temos tempo hoje de falar do ofício de cada uma dessas divisões tribais, mas em Números capítulo 4, com certeza você vai ver em detalhes, em riqueza de detalhes a respeito dessas divisões de tarefas, no tabernáculo, na tenda da congregação. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o sumo sacerdote. Quem era ele? Quem deveria ser, o sumo sacerdote? Em Êxodo capítulo 28, versículo 1, Deus fala com Moisés e estabelece que o povo necessitava de sacerdotes para ministrar diante dele. E para ministrar diante de Deus, ele tinha de ser israelita. E chamou a Arão e seus filhos para este ofício: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Arão, irmão de Moisés, ele sim seria o sumo sacerdote, o sacerdote maioral sobre todos os outros, o único que teria acesso ao lugar santo dos santos era o sumo sacerdote. O sacerdote, ele era uma pessoa com a função de representar o povo diante de Deus. Eles deviam queimar incenso, isso era ofício do sacerdote, cuidar do castiçal e da mesa dos pães da proposição, oferecer sacrifícios no altar e abençoar o povo. Eram as funções dos sacerdotes. Também eles julgavam causas civis e ensinavam a lei para o povo. Nós temos um exemplo de um julgamento de causa civil em Números capítulo 5, do versículo 5 ao 31, quando o sacerdote vai julgar a causa dos ciúmes do marido, se ele achar que a mulher traiu ou se ele simplesmente tivesse ciúmes, a mulher era apresentada diante do sumo sacerdote e ela bebia um preparado. E se a sua barriga inchasse e se suas coxas despencassem, realmente aquela mulher tinha traído o marido. Então, eles faziam esse tipo de julgamento também. E em Números capítulo 8, do versículo 7 e o versículo 8, eles mediavam entre o povo e Deus. Eles que apresentavam as necessidades do povo para Deus. É eles que intercediam pelo pecado do povo a Deus. Essa é a função do sumo sacerdote, ser mediador entre o povo e Deus. Eles comunicavam ao povo a vontade de Deus e o conserto de Deus. E também eles intercediam pelo pecado do povo.
Eles que faziam expiação pelos pecados do povo e dos seus também. Antes de fazer expiação pelo povo, o sumo sacerdote tinha que fazer uma expiação pelos seus próprios pecados. E era ele que testificava a santidade de Deus. Nós vimos isso em suas vestes, né? Deus exigiu vestes especiais para o sumo sacerdote, para que ele testificasse da santidade de Deus. Agora, para nós, por termos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele hoje é o sacerdote do povo de Deus. É ele que intercede por nós diante de Deus. Não há outro mediador que não seja Jesus Cristo. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Somente através de Jesus Cristo, somente através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos comparecer diante de Deus. Em Jesus Cristo foi cumprido todas as ordenanças do ministério levítico. Jesus, ele inaugurou um novo concerto com sua morte ali no Calvário. Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, né? Aceitou a oferta da sua vida, do seu sangue, naquele altar chamado cruz. Ele ofereceu-se como um sacrifício perfeito, mas uma única vez, né? Jesus não precisou morrer várias vezes para perdão dos nossos pecados, mas foi uma única vez, diferente dos sacrifícios levíticos, que eram diários, e a expiação anualmente. Jesus, ele se compadece de nossas fraquezas. Por quê? Porque ele conhece, ele viveu aqui, ele sabe as nossas limitações. Ele intercede diante de Deus ao nosso favor. E somente Jesus Cristo tem a condição de nos aproximar de Deus, de reatar a amizade que havia sido perdida lá no Éden, juntamente a Deus. Jesus, ele foi santo em toda maneira de viver. A Bíblia diz que ele em tudo foi pecado, em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu a nenhuma delas. Jesus foi o sacrifício perfeito, santo e imaculado. Ele sim foi o verdadeiro Cordeiro de Deus. E segundo a lei de Moisés, segundo a lei que Deus entregou para o povo, Jesus nunca ele poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote, pois ele não era da linhagem da tribo de Levi. Jesus, ele era da tribo de Judá, mas ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio, sem genealogia, sem fim, e nos deu o exemplo de serviço e de obediência. O sacerdote, ele tinha de ser tirado dentre os homens. Por isso, Jesus Cristo, para cumprir sua missão, ele tinha de seguir alguns protocolos. E um destes foi nascer de uma mulher, ter vivido entre os homens, experimentar as nossas fraquezas e limitações. E somente assim ele poderia se tornar um sumo sacerdote perfeito, que tem condição de interceder juntamente com Deus pelas nossas fraquezas e nossas limitações. E somente assim o Verbo encarnado, ele poderia nos entender e interceder por nós. Está em Hebreus capítulo 5, verso 1, e Hebreus capítulo 2, versículo 17, né? E nós temos um trimestre inteiro que nós estudamos a respeito de Hebreus. Então, se você quiser voltar lá, né, tem algumas aulas gravadas a respeito do livro de Hebreus. O sacerdote, ele mediava entre o povo e Deus somente com ofertas e sacrifícios.
quando o sacerdote ia fazer essa mediação entre o povo e Deus, ele não poderia comparecer de mãos vazias, né? Ele tinha que fazer essa mediação com ofertas e com sacrifícios. Jesus ofereceu-se a si mesmo como sacrifício agradável a Deus. Jesus agora, ele substitui o sacerdócio imperfeito do Antigo Testamento. E nós também, como sacerdotes reais, não podemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Hoje nós somos o sacrifício vivo apresentado diante de Deus, né? Mortos para o pecado e vivos para Deus. Jesus Cristo, ele é perfeito para sempre e não precisamos de outro sumo sacerdote que não seja Jesus Cristo. Somente ele cumpriu toda a lei. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 15 a 20. Em Levíticos capítulo 10 e o versículo 10 e o 11, está escrito que os sacerdotes, eles não podiam beber vinho ou bebida embriagante para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E eles deveriam ensinar ao povo os estatutos de Deus. Alguns estudiosos acreditam que Nadab e Abiú, além de oferecerem fogo estranho na tenda da congregação, eles estavam bêbados e isso era uma afronta e a consequência era a pena de morte. Levítico capítulo 10, versículo 1 a 3. Os sacerdotes, eles eram ungidos para este ofício. Esta unção que era feita era para dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Eles eram untados com óleo sagrado. E também nós lemos na Bíblia algumas unção de reis e profetas no Antigo Testamento. E eles eram ungidos algumas vezes para este ofício, pois o chamamento profético era mais espiritual do que litúrgico. E agora já no Novo Testamento, a unção ela passou a ser reservada mais para os enfermos, que a unção, eles devem, juntamente com esta unção, o enfermo ele deve receber a oração da fé. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Então agora no Novo Testamento não existe mais unção para sacerdote, para separar alguém para o serviço, para o ministério, né? A unção hoje ela ficou reservada mais para os enfermos, mas juntamente com a oração da fé. E são os presbíteros que foi destinado esta função. E hoje, infelizmente, está na moda, no meio evangélico, ungir tudo. As pessoas estão olhando para o Antigo Testamento, que se ungia objetos que eram consagrados a Deus, né? Na verdade, no Antigo Testamento, nós vamos ver que tudo que era consagrado a Deus deveria ser ungido. E o que é consagrado a Deus, nós já falamos no início desta aula, não existe como resgatar, né? Consagrou a Deus, é de Deus. Você não pode desfazer daquilo do jeito que você quiser. Você não pode dar, você não pode vender, a não ser que você pague por ele o seu valor, mais o quinto. Está em Levítico 27, versículo 14, versículo 16 e versículo 31. Né? Até os nossos dízimos que são consagrados a Deus, se você fizer um resgate dele, você tem que acrescentar aquele valor mais a sua quinta parte. E hoje tem unção de todo jeito. Unção do riso, do leão, da casa própria, da chave, do cair no espírito,
e tantas outras coisas que nós vemos por aí no nosso meio cristão. Símbolos rituais hoje não são mais necessários, pois Cristo é a unção única e definitiva. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção que nós recebemos hoje é a unção do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é chamado de o Cristo, de Cristo, né? É um título. E Cristo significa ungido na língua grega e também chamado de Messias na língua hebraica, que significa ungido. Então Jesus, ele era um ungido de Deus. Ser ungido hoje é ter a vida consagrada em Cristo. Nós não precisamos de óleos, de especiarias, mas o que nós precisamos hoje é de fé e de obediência. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A unção, ela tem um propósito específico. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Deus ungiu a Jesus para pregar boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos, consolar os que choram. Esses foram os motivos que Jesus foi ungido para o seu ministério. Os discípulos, eles foram ungidos no dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2, versículo 11, né? Eles foram revestidos de poder e daí então eles começaram a pregar as boas novas. A unção espiritual, ela deve fazer parte de nossas vidas. Buscar a verdadeira e genuína unção do Espírito de Deus. É isto que nós precisamos buscar para as nossas vidas. O sumo sacerdote, ele era vitalício no seu cargo, isto é, enquanto ele vivesse, ele não seria substituído. Ele seria o sumo sacerdote daquela época. E quando ele morresse, é que outro ocuparia o seu cargo. Apenas a morte fazia com que um sumo sacerdote perdesse a credencial, né, de oficializar perante a casa de Deus. Quando Arão, Deus anunciou a sua morte, né, uma história linda, ele foi levado ao Monte Hor por Moisés, juntamente com seu filho Eleazar. Deus avisou para ele que o tempo dele tinha acabado, que ele não ia entrar na terra prometida, mas que para ser sumo sacerdote, ele tem que ser da descendência de Arão. Ele tem que ser levita e descendente de Arão. Somente eles poderiam oficializar. Então Moisés fez a troca, né, a cerimônia da troca de suas roupas, despiu Arão de suas roupas e as vestiu em seu filho Eleazar com as vestes sacerdotais. E ali mesmo Arão morreu. Está em Números capítulo 20, versículo 23 e 29. E também a mesma coisa aconteceu com Eleazar. Ele foi substituído pelo seu filho Finéias, está em Josué capítulo 24, versículo 33. E quando alguém cometia um crime sem intenção, haviam cidades de refúgio, onde estas pessoas, para escaparem dos vingadores de sangue, elas ficavam lá enquanto o sumo sacerdote vivesse. Era uma espécie de prisão tribal, para que a pessoa, os anciãos daquela cidade não entregassem aquele fugitivo aos vingadores. Mas ele não poderia sair dali enquanto o sumo sacerdote, que estava atuando naquele tempo, ele não morresse. Ele era livre apenas depois da morte do sumo sacerdote. Está em Josué capítulo 20, versículo 1 a 6. E Jesus Cristo, sendo nosso sumo sacerdote, ele morreu
para que nós escapássemos da condenação eterna. E somente por intermédio da sua morte, nós somos resgatados da condenação eterna e livres para servi-lo. E quando ele ressuscitou, assim se tornando nosso sumo sacerdote eterno, pois agora vivo, ele pode continuar intercedendo por nós no santuário celestial. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Não necessitamos de outro sumo sacerdote, porque o nosso sumo sacerdote, ele está vivo para sempre. E mesmo sendo sumo sacerdote, os levitas, eles não eram infalíveis. Eles eram sujeitos a paixões e erros. Eles não estavam acima da lei. Sua função era servir o altar e se conservar puro, para que o nome de Deus fosse glorificado. E nós, como sacerdotes, também temos a mesma obrigação de nos separarmos do pecado, de nos conservarmos santos e puros, para que o nome de Jesus seja glorificado por intermédio de nossas vidas. Não podemos dar escândalos. Hoje nós vemos o evangelho caindo no descrédito das pessoas, porque infelizmente muitos não têm cumprido o seu papel de luz e sal da terra. E antes do sumo sacerdote ser ungido, ele era lavado. E essa lavagem, ela fala da pureza, quando nós vamos nos aproximar de Deus. As vestes do sumo sacerdote, elas eram especiais. E nossas vestes também, elas falam muito do que somos, de quem somos e a quem nós estamos servindo. As vestes do sumo sacerdote, ela diferenciava dos levitas e das demais pessoas que também serviam na casa de Deus. No Novo Testamento, já era observado a vitaliciedade do sumo sacerdote. Parece que havia um rodízio entre eles, Então, assim, não era bem observado a vitaliciedade do sumo sacerdote. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar que havia um rodízio entre eles. Afinal de contas, era um povo subjugado e tinha de obedecer os governantes romanos. E era muita gente. Eles eram divididos por turmas, E todos queriam participar disso. Então, a cada ano era mudado os sacerdotes que serviam o sumo sacerdote no Novo Testamento. Mas isso não era padrão da palavra de Deus. E eles tinham que obedecer os governantes romanos da época. A exemplo disso, nós temos em João, capítulo 11, versículo 49 ao 51, que fala de Anás como sumo sacerdote. E já em Lucas, capítulo 3, versículo 2, fala de Anás e Caifás como sumos sacerdotes. E lá está escrito, no ano em que ele estava oficializando, então dá-nos a entender que havia um rodízio entre os sumos sacerdotes. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre direitos e deveres dos levitas. Era deveres dele, era direito deles, viver do altar. Isso era um direito dos levitas. A nação de Israel é que sustentavam os levitas, com os dízimos, com as ofertas, com os sacrifícios, enfim. Eles foram separados para cuidar das coisas santas e não se apegarem às coisas terrenas, pois Deus cuidava de cada um deles. Hoje nós não temos mais levitas, mas nós temos obreiros que servem no altar, que estão disponíveis para servir a Deus e a Igreja de Cristo. E eles sim são dignos de receberem os seus salários. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Por isso,
Não é certo alguém que vive do altar também ter um trabalho paralelo, um trabalho por fora. Isso é sinal de não confiar em Deus e de não viver o que foi chamado, né? Querer adquirir bens aqui, e o que é vocacionado para servir no altar, ele tem que confiar em Deus, e a igreja tem que cuidar destas pessoas. Ou mesmo com essas atitudes, eles estão apegados às riquezas terrenas. Ele precisa ter um salário digno. O obreiro, ele é digno do seu salário, e ele precisa ter um salário digno, né? Para viver bem com a sua família que está a serviço do altar de Deus. No segundo ponto, era dever dele santificar-se ao Senhor. O sumo sacerdote, ele deveria ser o exemplo de pureza e de santidade diante da nação de Israel. Ele era exemplo para as pessoas. Na sua mitra estava escrito, né, bordado naquela lâmina de ouro, santidade ao Senhor. E se ele pecasse, ele seria punido severamente com a vida, como foi no caso de Nadab e de Abiú. No terceiro ponto, ele deveria tornar-se uma referência espiritual e moral. O sacerdote, ele deveria ser uma referência para as pessoas. Os cristãos de hoje, eles devem ser uma referência para o mundo, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver um referencial, né? Ver a separação do pecado, de não contaminação com o mundo. Nós devemos ser um referencial para este mundo que já está praticamente perdido. Eles eram responsáveis pela aplicação da lei de Deus. Eles tinham uma obrigação de ser uma referência espiritual. Nós também temos esta obrigação. Eles tinham obrigação de ser uma referência moral e ética para os filhos de Israel. Eli, quando ele foi o sumo sacerdote, ele foi complacente com os pecados dos seus filhos. Não os corrigiu de maneira correta. Tornaram-se execráveis diante de Deus e pagaram todos eles com a própria vida. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Deus, ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Alguns brincam de servir a Deus. Outros escolhem o cristianismo como uma forma de enriquecimento. Alguns brincam de ser santos, né? Quando lá na sua intimidade, eles, na verdade, não têm nada de santidade. Não nos enganemos, nós devemos nos despertar nestas últimas horas. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hoje nós estamos vivendo uma era de não tem importância, o que tem, tudo bem. Nós devemos, como luz, né, apontar o norte para as pessoas, avisar os desavisados que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Ninguém pode servir a Deus de qualquer maneira, achando que naquele dia, né, vai escutar o soar da trombeta. Nós devemos ser santos em toda, não é em algumas áreas. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Afinal de contas, assim como os sumos sacerdotes, eles eram farol para o povo de Israel. A Igreja de Cristo também hoje, ela é um farol, apontando o caminho que é Jesus Cristo, para que essas pessoas não sejam condenadas na eternidade. Amém?
Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais para que nós possamos aprender mais e mais da Palavra de Deus. Quero mandar um abraço carinhoso para todos vocês que têm comentado em minhas aulas. Só a eternidade para pagar tanto carinho, muito carinho. E depois, nos próximos vídeos, eu vou mandar um abraço particular para cada um de vocês. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Tenha uma boa aula neste domingo e até semana que vem, se Deus assim nos permitir, então.